Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional da nossa leitura diária da revista de Escola Bíblica Dominical, Classe dos Adultos. É uma grande alegria estarmos juntos em mais um dia, aprendendo as preciosas lições que o Senhor nos deixou nas Escrituras. Oro para que Deus possa fortalecer a sua fé, renovar a sua esperança e que Ele fale profundamente ao seu coração através deste estudo. Mas antes de começarmos, quero agradecer a todos os irmãos que têm acompanhado diariamente esses devocionais. Se eles têm sido bênção para a sua vida, inscreva-se no canal, deixa aí o seu like. Compartilha este vídeo com outras pessoas. E ao final do vídeo, escreva aí nos comentários aquilo que Deus falou ao seu coração. Seu testemunho pode ser aquele incentivo que outro irmão precisa para permanecer firme na caminhada com Cristo. No nosso devocional de ontem, iniciamos a lição 5, acompanhando a chegada do apóstolo Paulo a cidade de Atenas. Nós meditamos em Atos 17 e 16, com o tema O coração sensível ao Espírito se entristece diante da idolatria. Aprendemos que Paulo não ficou impressionado apenas com os templos, as esculturas e a cultura daquela cidade. Seu coração foi profundamente tocado, porque viu uma multidão vivendo distante do Deus verdadeiro. Vimos que um cristão cheio do Espírito Santo não olha apenas para a aparência das coisas, mas enxerga a necessidade espiritual das pessoas. Nesse devocional de hoje, terça-feira, veremos o que acontece em seguida, depois da chegada do apóstolo Paulo ali. Paulo, meus irmãos, ele não permitiu que aquela tristeza terminasse em uma simples indignação. Ela se transformou em uma missão para o apóstolo Paulo. Seu amor por Deus e pelas pessoas o levou a agir. Essa é uma das grandes marcas da vida cristã. Quando Deus toca verdadeiramente o nosso coração, isso sempre produz atitude. Quem experimenta o amor de Cristo sente o desejo de compartilhar esse amor com outras pessoas. É exatamente isso que veremos no devocional de hoje. Vamos perceber que o apóstolo Paulo não esperou ser convidado para falar, não aguardou um grande evento, não ficou esperando um auditório preparado. Ele começou a anunciar o evangelho exatamente onde as pessoas estavam vivendo, ali, durante o seu dia a dia. E essa lição continua extremamente necessária para a igreja do século XXI. Muitas vezes, imaginamos que evangelizar é responsabilidade apenas do pastor, do missionário ou do evangelista. Pensamos que a evangelização acontece apenas durante um culto especial ou uma grande campanha. Mas o livro de Atos apresenta uma realidade diferente. O evangelho era anunciado nas casas, nas estradas, nas cidades, nas prisões, à beira dos rios, nos mercados, nas viagens. E agora veremos que também era anunciado nas praças. Isso nos mostra que qualquer lugar pode se transformar em um campo missionário, quando um servo de Deus está disposto a obedecer ao chamado do Senhor. Mas antes da gente continuar com essa meditação, vamos falar com o nosso Deus em oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais esse dia e por mais esta oportunidade de estudar a Tua Santa Palavra.
Obrigado, porque o Senhor continua nos ensinando através da vida do apóstolo Paulo. Pedimos que o Teu Espírito Santo desperte em cada um de nós o mesmo amor pelas almas e a mesma disposição para anunciar o Evangelho aonde quer que estivermos. Livra-nos da acomodação espiritual e faz de nós testemunhas fiéis de Cristo em nossa casa, no trabalho, nas escolas, na igreja e em todos os lugares por onde nós passarmos. Fala conosco, Senhor, nesta meditação e transforma o nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amados, a nossa leitura bíblica de hoje está em Atos 17:17 e diz assim: de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Louvado seja o Senhor. Este versículo, meus irmãos, embora seja curto, ele revela muito sobre a maneira como Paulo entendia a missão que Deus lhe havia confiado. Observe que Lucas ele descreve dois ambientes diferentes. Primeiro, Paulo anunciava a Cristo na sinagoga. Ali estavam os judeus e também os prosélitos, homens e mulheres que criam no Deus de Israel e frequentavam aquele lugar de adoração. Era natural que Paulo começasse por ali, pois conhecia profundamente as Escrituras do Antigo Testamento e podia demonstrar que o Senhor Jesus era o Messias prometido pelos profetas. Mas Lucas não termina aí. Ele acrescenta uma informação que muda completamente a nossa compreensão da missão cristã. Paulo também anunciava o Evangelho todos os dias, na praça, com os que se apresentavam. A Praça de Atenas não era apenas um espaço para comércio, era o coração da vida pública da cidade. Ali as pessoas trabalhavam, compravam, vendiam, conversavam, discutiam política, filosofia, religião e os acontecimentos do dia. Era o lugar onde a vida acontecia, e foi exatamente ali que Paulo decidiu levar o Evangelho. Paulo compreendeu que se as pessoas não estavam indo até ele, então ele iria até as pessoas. Essa atitude nos lembra imediatamente as palavras do Senhor Jesus em Lucas 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Senhor Jesus nunca esperou que os pecadores viessem até ele. Ele foi ao encontro dos pecadores. Visitou casas, andou pelas cidades, entrou em aldeias, conversou à beira de um poço com uma mulher samaritana, chamou um publicano sentado na coletoria, parou diante de um cego à beira do caminho, entrou na casa de Zaqueu. Nosso Senhor e Salvador sempre foi ao encontro das pessoas, e Paulo agora segue este mesmo exemplo. Essa verdade continua desafiando a igreja dos nossos dias. Será que estamos esperando demais que as pessoas venham até nós? Ou estamos indo ao encontro delas com o amor de Cristo? Seu coração havia sido entristecido pela idolatria, mas essa tristeza produziu uma resposta prática. Ele começou imediatamente a anunciar a Cristo. Esse detalhe nos ensina uma verdade muito importante. Um coração cheio do Espírito Santo nunca permanece passivo. Quando Deus toca a vida em nossas vidas, Ele também desperta em nós o desejo de compartilhar aquilo que nós recebemos. Foi exatamente isso que aconteceu desde o início da igreja. Logo após o derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, os discípulos não permaneceram escondidos.
Pedro levantou-se e anunciou o evangelho com ousadia. E a Bíblia diz em Atos 2:41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Perceba que o propósito da igreja nunca foi apenas reunir pessoas dentro de 4 paredes. Ela nasceu para anunciar Cristo ao mundo. Ao observarmos o nosso texto base, Atos 17:17, encontramos uma expressão que merece a nossa atenção. Lucas afirma que Paulo fazia isso todos os dias. Isso revela que evangelizar não era um evento ocasional na vida do apóstolo, era um estilo de vida. Sempre que surgia uma oportunidade, ele falava do Senhor Jesus. E isso nos faz refletir sobre a nossa própria caminhada. Será que enxergamos as oportunidades que Deus coloca diante de nós? Às vezes pensamos que só estamos evangelizando quando entregamos um folheto ou participamos de uma programação especial da igreja. Mas Deus, ele abre portas diariamente, meus irmãos. É uma conversa no trabalho, um encontro com o vizinho, uma visita a um familiar, uma consulta médica, uma conversa na fila de um banco, uma viagem de ônibus, uma reunião de estudo. Um simples cumprimento pode se transformar em uma oportunidade de testemunhar da graça de Deus. Nem sempre será um sermão. Muitas vezes será apenas uma palavra de esperança, um versículo compartilhado, uma oração oferecida, um testemunho sincero de como Cristo transformou a nossa vida. Foi isso que Jesus ensinou aos discípulos antes de subir aos céus, em Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Observe que Jesus não disse apenas preguem, ele disse ser-me-eis testemunhas. Existe uma diferença importante. Uma testemunha fala daquilo que viu e experimentou. Ela não apenas transmite teoria, compartilha uma experiência real. É exatamente isso que cada cristão faz. Nós anunciamos aquele que mudou a nossa vida. Não falamos apenas sobre uma religião, falamos sobre uma pessoa, falamos sobre Jesus Cristo. E isso torna o nosso testemunho vivo e verdadeiro. Há outro detalhe muito bonito em Atos 17. Lucas diz que o apóstolo Paulo conversava com os que se apresentavam. Isso demonstra que Paulo estava acessível, ele dialogava, ouvia perguntas, respondia dúvidas, explicava as Escrituras. Não era alguém isolado das pessoas. Essa atitude nos ensina muito, meus irmãos, porque, infelizmente, às vezes criamos uma distância entre a igreja e a sociedade. Vivemos apenas entre irmãos da fé. Frequentamos somente ambientes cristãos. Conversamos apenas com quem pensa como nós. É claro que a comunhão com a igreja ela é indispensável. A palavra de Deus afirma em Hebreus 10:25, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros. Precisamos da comunhão com os irmãos, precisamos do culto, precisamos da escola bíblica dominical, precisamos dos momentos de oração coletiva, mas isso não elimina a nossa responsabilidade de ser luz fora do templo. Jesus declarou: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus 5:13 e 14. O sal só cumpre a sua função quando entra em contato com o alimento.
A luz só faz diferença aonde existe trevas. Da mesma maneira, meus queridos irmãos, Deus nos envia ao mundo para sermos testemunhas do seu amor. Isso não significa adotar os valores do mundo. Paulo jamais fez isso. Ele caminhava entre os atenienses sem se contaminar com a idolatria deles. Dialogava sem negociar a verdade. Amava as pessoas sem abandonar os princípios da palavra de Deus. Esse equilíbrio continua sendo necessário para nós. Vivemos em uma sociedade marcada por opiniões diferentes, filosofias variadas e valores muitas vezes contrários ao Evangelho. A nossa missão não é fugir das pessoas, também não é atacar quem pensa diferente. A nossa missão é apresentar Cristo com amor, respeito, mansidão e firmeza na verdade. O apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 3,15: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Perceba a beleza deste ensino. Devemos estar preparados, mas também devemos falar com mansidão. A firmeza da verdade nunca precisa ser acompanhada de arrogância. Foi assim que Paulo viveu em Atenas. A cidade ouvira o Evangelho. Os filósofos perceberam que aquele homem anunciava algo completamente diferente do que estavam acostumados. Alguns zombaram, outros ficaram curiosos e outros desejaram ouvir mais. Ao olharmos para Atos 17:17, percebemos que Lucas não está apenas narrando um acontecimento da vida de Paulo. Ele está revelando um modelo de vida missionária que continua sendo válido para a igreja até os dias de hoje. Paulo não separava sua vida espiritual da sua vida diária. Ele não pensava que existia um momento para servir a Deus e outro para viver como se Deus não estivesse presente. Para ele, toda oportunidade era uma oportunidade para glorificar a Cristo. Na sinagoga, anunciava Jesus. Na praça, anunciava Jesus. Conversando com os religiosos, anunciava Jesus. Conversando com desconhecidos, anunciava Jesus. Seu assunto principal, meus irmãos, era sempre o Salvador. E isso nos leva a uma pergunta muito importante. Como as pessoas que convivem conosco diariamente conhecem a Jesus? Será que elas percebem, por meio das nossas atitudes, que pertencemos ao Senhor? Jesus declarou em Mateus 5,16: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Observe que Jesus não disse para escondermos nossa fé, também não disse para vivermos de maneira isolada. Ele afirmou que a nossa luz deve brilhar diante das pessoas. Essa luz não é para chamar a atenção para nós mesmos, ela existe para conduzir outros ao Pai. Talvez você pense, mas eu não sei pregar, que nem Paulo pregava. É verdade. Pouquíssimas pessoas receberam o chamado específico que Paulo recebeu. Mas todos os cristãos foram chamados para testemunhar. Alguns evangelizam pregando para multidões. Outros evangelizam ensinando uma classe de escola bíblica dominical. Há quem evangelize visitando o enfermo. Há quem leve uma palavra de esperança a um colega de trabalho. Há quem compartilhe um versículo pelo celular.
a quem demonstre o amor de Cristo através de uma atitude de bondade, perdão ou generosidade. O importante não é o tamanho da oportunidade, é a fidelidade com que aproveitamos as oportunidades que Deus nos concede. O próprio apóstolo Paulo escreveu mais tarde, em Colossenses 4, versículo 5, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Remir o tempo significa aproveitar cada oportunidade que Deus coloca diante de nós. Às vezes, esperamos ocasiões extraordinárias, mas Deus costuma trabalhar através das oportunidades simples da vida. Foi uma conversa junto a um poço que uma mulher samaritana conheceu ao Salvador. Foi durante um almoço que Zaqueu recebeu Jesus em sua casa. Foi caminhando ao lado de um carro que Filipe anunciou Cristo ao eunuco etíope. Foi dentro de uma prisão que o carcereiro encontrou a salvação. Agora é em uma praça movimentada de Atenas que Paulo começa um diálogo que culminará em um dos discursos mais conhecidos do livro de Atos. Perceba que Deus transforma ambientes comuns em lugares de salvação. Isso nos ensina que o nosso campo missionário começa muito antes de atravessarmos oceanos. Ele começa dentro de nossa própria rotina, na nossa casa, na nossa rua, no nosso trabalho, na escola, na universidade, no comércio, na oficina, no consultório. Onde Deus nos plantar, meus irmãos, ali existe uma oportunidade para sermos testemunhas de Cristo. Entretanto, existe outro ensinamento precioso. Paulo não esperou que todos concordassem com ele para falar do Evangelho. Ele sabia que alguns aceitariam a mensagem e outros a rejeitariam. Mesmo assim, permaneceu fiel. E essa continua sendo uma grande lição para nós. Nem todos aceitarão aquilo que nós anunciamos. Alguns ouvirão com alegria, outros levantarão dúvidas, alguns talvez zombem da nossa fé. Mas nossa responsabilidade não é convencer as pessoas pela força dos nossos argumentos. Nossa responsabilidade é anunciar fielmente a verdade da palavra de Deus. Quem convence o coração é o Espírito Santo. Jesus declarou no Evangelho de João 16:8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Isso nos traz descanso. Nós semeamos, Deus faz crescer. Nós anunciamos, o Espírito Santo é quem convence. Nós obedecemos, o Senhor produz os frutos. Talvez hoje você esteja pensando em alguém da sua família que ainda não conhece a Jesus. Talvez um colega de trabalho, um vizinho, um amigo de infância, um parente distante. Quem sabe Deus colocou essa pessoa no seu caminho justamente para que você seja uma testemunha do amor de Cristo. Ore por ela. Ame esta pessoa. Dê um bom testemunho. E quando Deus abrir a porta, anuncie o Evangelho com humildade, sabedoria e confiança. Nunca subestime o poder de uma conversa conduzida pelo Espírito Santo. Uma simples palavra pode mudar uma vida. Uma vida transformada pode alcançar uma família. Uma família alcançada pode influenciar uma geração inteira, meus queridos irmãos. Foi assim desde o princípio da igreja e continua sendo assim até os dias de hoje. Ao encerrarmos o estudo de hoje, aprendemos que o Evangelho não pertence apenas ao púlpito.
Ele pertence às ruas, às praças, às casas, o local de trabalho, à escola, ao comércio, à vida, meus irmãos. Onde existir uma pessoa, existe uma oportunidade para falar de Cristo. Meus irmãos, no devocional de amanhã, se Deus permitir, nós continuaremos a nossa caminhada pela lição de número 5, meditando em Atos 17 e 18, com o tema A fé cristã confronta visões de mundo que negam a ressurreição. Veremos Paulo dialogando com filósofos epicureus e estoicos, homens reconhecidos pelo seu grande conhecimento, mas que ainda não compreendiam a verdade do Evangelho. Aprenderemos que a mensagem da cruz e da ressurreição continua confrontando toda filosofia que tenta explicar a vida sem Deus. Será um estudo muito enriquecedor. Mas sem mais delongas, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado porque a Tua palavra nos ensina que o Evangelho deve fazer parte da nossa vida diária. Perdoa-nos pelas vezes que deixamos passar oportunidades de falar do Teu amor. Dai-nos coragem, sabedoria e sensibilidade para reconhecer as portas que o Senhor abre diante de nós. Que sejamos testemunhas fiéis de Cristo em nossa casa, no trabalho, na escola, na vizinhança e em todos os ambientes que frequentarmos. Que nossas palavras e nossas atitudes apontem sempre para Jesus. Capacita-nos pelo Teu Espírito Santo para anunciar o Evangelho com amor, humildade e fidelidade à Tua palavra. Abençoa, papaizinho querido, cada irmão e cada irmã que participou deste devocional. Fortalece os que estão desanimados, consola os aflitos, salva aqueles que ainda não Te conhecem e faz de nós instrumentos nas Tuas mãos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Amados irmãos, muito obrigado por estarem comigo em mais um devocional. Que o Senhor o acompanhe durante todo este dia e faça de você uma testemunha viva da graça de Cristo, exatamente nos lugares aonde Ele, o Senhor, te colocou para viver. Um forte abraço, fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo devocional, se Deus assim nos permitir.